Olá, seja bem-vindo ao canal Dose de Fé. Quero convidar você para nesse vídeo estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus e no final nós vamos juntos fazer a busca do Espírito Santo. A intenção aqui no nosso canal é trazer nos conteúdos de cada vídeo uma forma de você estudar a Palavra de Deus de maneira simples, fácil, de que você entenda de uma forma muito descomplicada como é viver a vida com Deus e ter um relacionamento segundo os padrões bíblicos com o Senhor, o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Então eu quero convidar você porque hoje eu quero falar sobre como o Espírito Santo opera em nós no Novo Testamento. E então eu vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, deixar o seu joinha, fazer os seus comentários e o principal, compartilhe Facebook, WhatsApp, nas suas redes sociais, passe esse conteúdo para que outras pessoas o conheçam e sejam também abençoadas assim como você. E tá aqui também as minhas redes sociais, no Instagram, todo dia tem nos stories ali, uma forma da gente estar mais perto, interagindo, falando sobre as coisas do reino de Deus, tá bom? Olha, vamos lá, vai vir a vinheta, em seguida eu volto e vamos estudar sobre como o Espírito Santo opera em nós. Deus quer te dar condições, Deus quer te dar força, Deus quer te dar capacidade. Eu quero começar o nosso estudo de hoje no livro do profeta Isaías, no capítulo 44. Se você tiver a Bíblia, pegue aí para você acompanhar, porque essa é uma das vezes em que Deus fala com o povo de Israel, eu costumo dizer a igreja do Velho Testamento, sobre os acontecimentos futuros, aquilo que viria a acontecer nos nossos dias, nós, a igreja do Novo Testamento. Deus nunca fez nada sem antes anunciar aos seus filhos, ao seu povo, aos seus escolhidos. Então ele usa o profeta Isaías para falar da vinda de Jesus, o reino do Messias, que foi estabelecido por Deus aqui ao morrer na cruz. O Senhor Jesus inaugurou uma nova aliança com o seu sangue, da qual nós fazemos parte e fomos chamados, então, somos a partir de então chamados de filhos de Abraão na fé. Todos que receberam a Cristo, creram em Cristo, confessaram a Cristo como Senhor e Salvador, recebeu de Deus o poder de também se tornar filho de Deus, herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão. E é sobre isso que o Isaías está falando aqui no capítulo 44. Então vamos à leitura que diz assim, ó: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei, essa palavra é a que eu queria chamar a sua atenção, derramarei água sobre o sedento e rios sobre uma terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Esse dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará pelo nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. O profeta Isaías está falando muito a mesma coisa, quase que muito parecido ali com o que disse o Joel e outros profetas do Velho Testamento, falando da vinda de Cristo, do Messias, que viria para mudar toda a história, e essa palavra se cumpriu em Cristo. Nós hoje somos tidos como filhos de Deus, herança de Abraão, descendência de Abraão. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é sobre o que ele diz no versículo 3. Ele fala: eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito. Preste atenção nisso. O Espírito de Deus nunca deixou de estar presente no mundo.
E nós podemos ver inúmeras ações do Espírito de Deus sobre as pessoas na Velha Aliança, no Velho Testamento. Mas a promessa para os nossos dias, para o Novo Testamento, era de que Deus não mais entregaria ou daria o Espírito dele, como no Velho Testamento, mas que ele então derramaria. Então, um exemplo para você tentar imaginar e ficar um pouquinho mais didático, é como se lá em cima, nos altos céus, houvesse uma panela, um caldeirão bem grande, cheio de água, e essa água fosse então o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Entenda, isso aqui não é nada, não é nenhuma alegoria bíblica, não, é só uma forma didática da gente imaginar. Então, no Velho Testamento, era como se Deus pegasse uma caneca de água, desse caldeirão, pegasse um pouco dessa água e entregasse a algumas pessoas. E como é que isso acontecia? A gente poderia citar aqui alguns exemplos, como Sansão, como alguns reis de Israel, profetas, que fizeram coisas extraordinárias, milagres maravilhosos. Uma certa vez o Sansão estava indo ao caminho de Tímina para o seu casamento, saiu entre um vinhedo pelo qual ele passava um leão novo, bramando em sua direção. A Bíblia diz assim que o Espírito do Senhor se apossou do Sansão. Ele pegou o leão e rasgou como se estivesse rasgando um cabrito e jogou a sua carcaça à beira do caminho. Quer dizer, o Espírito do Senhor se apossou dele. E porque o Espírito de Deus estava sobre ele, ele conseguiu fazer aquilo, sem contar o que fez o Davi, quando Deus deu a ele capacidade para vencer o leão, o urso, o gigante, outras batalhas tantas. Quer dizer, são inúmeros os exemplos que nós poderíamos citar aqui. Mas, para que fique mais fácil o nosso entendimento, é como se no Velho Testamento Deus pegasse desta caneca um pouco de água desse caldeirão que está nos mais altos céus e desse para que uma pessoa específica, tá? Com um propósito específico, em tempo oportuno, tivesse essa capacidade, esse dom espiritual para manifestar o poder de Deus. Foi assim com Sansão e com tantos outros. Mas aquilo era para pessoas certas, em momentos certos, para propósitos certos. Era como se a pessoa tivesse com sede e dessa água Deus desse uma caneca para que a pessoa bebesse. Então ela adquiria a capacidade vinda de Deus, sobrenatural, para realizar aquela tarefa, aquela missão. Assim era o que Deus fazia no Velho Testamento. Só que o Isaías, Joel e outros profetas estão falando o seguinte: vai chegar um tempo em que Deus não mais vai tratar assim do seu povo, dando dessa maneira o seu Espírito. Ele vai derramar, é como se ele pegasse aquele caldeirão de água cheio do Espírito Santo e não mais servisse uma caneca de água a quem tem sede, mas derramasse sobre a terra, sobre os sedentos, esta água, o seu Espírito, de forma que a pessoa não mais toma um pouquinho do Espírito Santo e adquire ali a capacidade para um período certo e um propósito definido, mas essa pessoa passa a ter dentro de si a natureza de Deus, o Espírito de Deus. É assim que Deus age no Novo Testamento. Lá na carta que o Paulo escreveu aos Coríntios, ele fala dos dons espirituais, que são capacidades que Deus dá para a realização de tarefas, de missões, de ministérios, que Ele dá a todas as pessoas, não mais pessoas específicas, mas a todos os seus filhos que se dispõem a servir a Ele, a andar com Ele. Deus coloca sobre nós o Espírito Santo e nos capacita, por exemplo, para orar pelos enfermos e milagrosamente esses serem curados. Isso é dom de Deus. Esses milagres, essas coisas extraordinárias, só o Espírito Santo tem poder de fazer. E Ele dá essa capacidade para que nós o façamos. Se você buscar Deus, se envolver com Deus e estiver disposto a fazer o que manda o Senhor, Ele vai dar a você também essa capacidade. Porque Deus não dá isso para pessoas que têm títulos, como no passado, para o profeta, para o rei, para o sacerdote, hoje seria para o pastor, para um obreiro, para um missionário. Não!
O Espírito de Deus foi derramado sobre todas as pessoas, sobre todos aqueles que creem em Deus e que se dispõem a viver a vida como aquela que Deus estabeleceu em sua palavra para que vivêssemos. Isso pode ser para você, isso é para mim, é para todos. Então Deus vai derramar sobre você o Espírito dele para que você tenha esta capacidade de fazer aquilo que Deus entrega na sua mão como missão. No livro de Atos dos Apóstolos, eu queria ler com você o capítulo 2, a partir do versículo 14, o discurso de Pedro, que foi logo após o derramamento do Espírito Santo. Quando essa profecia do Isaías, do Joel e de outros profetas do Velho Testamento se cumpriu. Eles estavam em Jerusalém, na ocasião do Pentecostes, reunidos, orando, todos juntos. O Espírito Santo desceu e todos foram batizados, falavam em outras línguas e as pessoas viram sinais e maravilhas acontecer naquele dia. Logo após esse episódio, no versículo 14, o Pedro se levantou e se colocou em pé com os 11, levantou a voz e disse, está lá no versículo 14, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então veja, não é mais sobre algumas pessoas escolhidas e separadas para missões específicas em tempo certo. Ele diz que derramaria sobre toda a carne, todas as pessoas. Então diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei prodígios em cima nos céus, sinais embaixo na terra, sangue, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a partir desta ocasião, o único pré-requisito para que você seja salvo e receba o Espírito Santo de Deus é invocar a Deus, é crer que há um só Deus, que enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar e se entregar ao Senhor Jesus para viver segundo sua palavra, segundo as Escrituras Sagradas. Esse é o pré-requisito. Qualquer pessoa que o preencher, não importa onde nasceu, se vem de família rica ou pobre, se frequentou a igreja desde pequeno, se está começando a frequentar a igreja agora, qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor vai ser salvo e vai receber também, quando buscar, o Espírito Santo de Deus, porque um dia, nesse dia, no dia do Pentecostes, se cumpriu aquilo que foi dito pelos profetas do Velho Testamento. Deus não pegou mais uma taça, uma caneca com água e entregou para algumas pessoas em ocasiões especiais com hora marcada. Deus pegou aquele caldeirão cheio do seu Espírito e derramou. Isso já aconteceu. Quando você começar a buscar a Deus com esse entendimento, você vai saber o que pode me impedir, o que pode me atrapalhar de receber o Espírito Santo, sendo que a promessa de Deus já se cumpriu e Ele já derramou sobre todas as pessoas que o invocam o seu Santo Espírito. Esse entendimento é o que vai fazer com que você abra os seus olhos espirituais, os olhos da mente, tenha entendimento para orar e consiga então receber o seu batismo no Espírito Santo. Agora eu quero deixar um alerta para você, que está lá no livro que Tiago escreveu, no finalzinho da Bíblia, no capítulo 4. Depois da carta aos Hebreus, você encontra a carta de Tiago. No capítulo 4, versículo 4,
e versículo 5. Isso aqui é uma repreensão, vamos chamar de uma chamada de atenção muito forte para toda a igreja do Senhor Jesus. O Tiago diz assim: adúlteros e adúlteras. Olha que palavra forte. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Olha isso. O Tiago está nos dizendo o seguinte: quando você está buscando o Espírito Santo, para que você o receba, é como se isso fosse se dar num casamento. Veja, a Bíblia fala que na ocasião do casamento, quando marido e mulher se unem em casamento, os dois, são duas pessoas, tornam-se uma pessoa só. Essa ligação não se dá por meio da carne apenas. Por quê? Quando os dois se juntam no leito conjugal, eles se conseguem ali se conectar fisicamente, mas cada um vive uma vida separada. Cada um continua tendo um intelecto separado do outro, um pensamento diferente do outro, um corpo diferente do outro. Aonde que se dá de fato essa união? Essa união se dá na alma. Essa união é espiritual. Eu me casei, me tornei uma só pessoa com a minha mulher. Ela não está aqui agora, mas as nossas almas estão ligadas um ao outro. É assim que acontece quando você busca o Espírito Santo. Para que você o receba, você invoca o Senhor. Você crer na palavra de Deus e você então derrama a sua alma, a sua vida, tudo que você tem de mais valioso nesse mundo, você coloca nas mãos de Deus. Você dá a sua vida para Ele. Esse é o preço para você receber o Espírito Santo. Não é uma penitência, não é uma promessa que você tem que pagar ou um valor de oferta que você vai entregar na igreja. Isso não compra o Espírito Santo. Para você receber o Espírito Santo, você tem que dar tudo que você tem. Você tem que dar a sua vida para Ele. E quando você faz isso, você abre mão da sua vida e de todas as coisas que você tem nesse mundo, começando por si próprio. Então veja, não tem bens materiais, não tem pessoas, sentimentos, emoções, contratos ou amizades que tenhamos que possa superar a nossa entrega ao Senhor Jesus. Quando eu me entrego para Deus, tem pessoas que vão ficar contra mim, pessoas da minha família vão se revoltar comigo, e eu tenho que estar disposto a passar por tudo isso, porque eu estou dando a minha vida para Deus. Eu estou entregando a minha vida a Jesus. Eu estou colocando tudo que eu tenho ali para Ele, sem me importar se a minha família vai gostar, se os meus amigos vão gostar, se a sociedade vai gostar, ou vai me recriminar, ou vai me perseguir, ou vai me difamar. Não importa isso. Eu estou dando minha vida para Jesus. Eu estou entregando a minha alma para Ele. Estou me casando com Ele. Quando isso acontece de fato, de verdade, não de palavras, mas uma entrega verdadeira, Deus faz o mesmo. Ele derrama tudo que Ele tem sobre nós. Ele derrama o Espírito Santo. E aí, os dois estão unidos. A partir desse momento, você e o Senhor são um só. O Pai está em você e você está nele. É aquilo que Jesus falou. Eu sou a vara, vocês são os ramos. Se você estiver em mim, eu vou estar em você. Olha só, você está ligado em Deus, Deus está ligado em você. Acabou. Agora, se a partir de então você quiser voltar a viver como você vivia para o mundo, dando mais lugar aos prazeres, aos sentimentos e emoções que comandam esse mundo, ou quem sabe a sua própria natureza e a sua própria vontade, você estará traindo aquilo que o Senhor colocou em você. E é por isso que o Tiago fala, você não pode se esquecer que o Espírito que está habitando em você tem ciúme.
E é por isso que ele começa o versículo 4 dizendo: adúlteros e adúlteras. Quando vocês quiserem ser amigos do mundo, vocês estão se levantando como inimigos de Deus. Vocês estão traindo o Senhor que os salvou. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, entenda. Há uma promessa muito linda que foi feita a todos, e você faz parte dela, está incluído nela. Todos nós que vivemos nesse tempo estamos incluídos nessa promessa. Mas para isso, nós temos que entender, é tudo ou nada. Ou você se entrega totalmente ao Senhor Jesus, ou você continua a viver no mundo, porque não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. Esteja disposto a pagar o preço mais caro do mundo pelo Espírito Santo e pela tua salvação, que é a entrega da tua vida por completo. E você vai receber a maior das bênçãos, que é a natureza de Deus, o Espírito de Deus vivendo dentro de você. Tá certo? Vamos orar? Eu espero que aí onde você estiver, que você consiga fazer comigo essa oração. Você se desligue de qualquer coisa para que a gente possa orar. Se você tiver um copo com água, prepare-o para que após a oração, essa ministração, você possa tomar dessa água e num ato de fé receber aí, quem sabe, o batismo no Espírito Santo e outras bênçãos que você precisa, porque se Deus dá a maior das bênçãos, que é o Espírito Santo, Ele dá as menores também. Ele pode te curar nessa oração. Ele pode te libertar, tirar você da depressão, trazer alegria ao teu coração e renovar a tua família por completo. Então, vamos juntos falar com o Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu venho me unir agora em oração a cada pessoa que se coloca a orar comigo através desse vídeo. Em qualquer momento em que essa pessoa estiver assistindo, e fazendo comigo essa oração, que o Senhor Espírito Santo ouça o clamor, mas que o Senhor também sonda o coração e veja a real intenção e o desejo que essa pessoa tem de lhe encontrar, de te conhecer e de ser cheio do teu Espírito. Nós vivemos num tempo em que aquela promessa feita pelo profeta Isaías, pelo profeta Joel e por outros, já se cumpriu. O Senhor não vai dar mais um pouco do teu Espírito para pessoas especiais, em ocasiões específicas e em momento oportuno. Mas o Senhor já derramou sobre todos o teu Espírito Santo, e qualquer um que invocar o nome do Senhor poderá receber a salvação. E ao buscar do teu Espírito, pagando o preço de tê-lo, que é o preço da própria vida, da sua própria alma, o Senhor não hesita em derramar o teu Espírito e salvar, e batizar, e renovar. Então eu te peço agora, meu Deus, batiza com o Espírito Santo, encha com o Espírito Santo a vida desse meu amigo, dessa minha amiga, onde ela estiver, mas que está orando com fé agora, que o Senhor os alcance, que o Senhor os visite, que o Senhor passe com o teu poder agora para curar, para libertar, mas para encher do Espírito Santo aqueles que assim buscam. Oh, meu Senhor, venha com o teu fogo agora, trazer uma alegria nesse coração, mas mais do que uma alegria que pode ser sentida e descrita, que o teu Espírito desça agora, que seja derramado agora sobre a vida dessa pessoa de uma forma sobrenatural, que a tome por completo, de maneira que ela não consiga descrever o que ela sente, o que ela vê, a forma como ela crê. Assim como um dia o Senhor me encheu do teu Espírito Santo, eu te peço, meu Pai, através desse vídeo e para todos que buscam, que o Senhor os encha, que o Senhor os batize, que o Senhor os visite agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba aí a unção e o poder do Altíssimo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Consagra, meu Deus, o copo com água, e que ao beber dessa água
essa pessoa receba todas as bênçãos que o Senhor tem para liberar sobre a vida delas, em nome de Jesus. E você diga amém. Graças a Deus. Beba aí a sua dose de fé. Graças a Deus. Aqui está o meu WhatsApp para você enviar suas dúvidas, suas perguntas e também contar o seu testemunho, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.